Estou aqui com o professor Antônio Cabral, sócio-diretor da PEC Strat. A gente vai falar sobre indústrias brasileiras mais competitivas. O professor, antes da gente iniciar, me falava que esse é um assunto complexo, um assunto diferente. Não é que é diferente, é porque quando você fala de competitividade, as pessoas acabam entendendo que jogo eu quero jogar. Né? Onde eu quero me situar no jogo que está sendo jogado. E eu lembro de uma história muito interessante do próprio Silvio Santos, quando ele criou o SBT, e ele dizia que era líder absoluto do segundo lugar. Isso para mim é um exemplo clássico de você saber que jogo você joga. Saber quem é, saber o que faz. Conhecer-se. Maravilhoso, hein? Exemplo sensacional. Ótimo. Professor, o seu tempo está na tela, sua apresentação vai aparecer aí. E eu quero desejar bom trabalho para o senhor. Qualquer coisa me chama. Só posso agradecer a oportunidade, é sensacional poder discutir o assunto. E, enfim, vamos a ele. Que bom, fica à vontade, por favor. Bom, uma vez mais, boa tarde a todos. A minha apresentação, na verdade, tem um título que é uma pergunta. Eu vou ficar desse lado aqui porque é melhor. Que é, na verdade, uma pergunta que é: vamos falar de indústrias brasileiras mais competitivas, né? E o que nós estávamos comentando agora, no começo, era, escuta, que jogo eu quero jogar? Eu tenho que ser mais competitivo de que jeito? Né? E o exemplo que eu dei foi, vamos ser líder absoluto do segundo lugar. Então vamos falar disso. Antes, quem sou eu? Nasci faz tempo, portanto eu tenho muita história para contar. Sou formado na Unicamp e fiz alguns cursos ao longo da vida, nunca parei de estudar. Trabalhei em algumas empresas e trabalhei em institutos de pesquisa e ainda hoje eu tenho uma ligação muito profunda com a Mauá, onde eu coordeno um curso de pós-graduação. E tenho uma empresa, né? O site está aí. Por favor, visitem, ela é uma empresa que presta serviço de melhoria, otimização de processos, melhoria de processos. Nós vamos conversar hoje sobre 4 assuntos, basicamente. O último é mais mãos à obra, né? Vamos falar dos indicadores brasileiros, alguns desafios que a gente tem, se há uma estratégia e como começar. O meu desejo é mostrar para vocês que não custa caro e que cada um pode fazer ao seu lado. Eu conversava um pouquinho antes com um dos organizadores da feira e ele me contava do esforço feito onde ele morava, quando criança, dos pais para ensinar as pessoas no entorno, alfabetizá-los. Isso é uma coisa muito bonita. Vamos lá. A minha pergunta, vamos dizer assim, contundente ao longo da nossa conversa é: o que podemos fazer com essas informações? Essa, para mim, é a pergunta-chave que eu queria que vocês, por favor, se preocupassem. Né? Vamos lá. Alguns pontos-chave. Visão sistêmica. É fundamental a gente ter visão sistêmica. E esse livrinho, escrito por Ludwig von Bertalanffy, em 1927, abriu os olhos de todos para uma coisa que escuta, tudo é sistema. O sistema solar, o sistema, uma empresa, tudo é um sistema. E a gente não pode esquecer disso nunca, né? Somos um sistema. Portanto, como somos um sistema, participamos de um sistema, não podemos de forma alguma nos esquecer disso, né? Visão sistêmica é essencial quando você fala de competitividade, até porque nós somos inseridos num sistema competitivo. Nós queremos procurar o nosso lugar no espaço, o nosso lugar no globo. Né? Então tá aí, por isso que nós colocamos esse globo terrestre. Essa é uma fala muito importante porque, vamos dizer assim, se você consegue se localizar nessas 5 disciplinas do Peter Senge, você consegue entender que se você tiver domínio pessoal, quer dizer, saber o que eu quero, saber quem eu sou, se os seus modelos mentais forem ligados, ou adaptados ou, vamos dizer, alinhados a essa, vamos dizer assim, ao objetivo da empresa, aos aspectos estratégicos da empresa, você tem modelos mentais afinados e, com isso, os indivíduos que trabalham numa organização são absolutamente, vamos dizer assim, alinhados com estratégia. Dessa forma, fica muito mais fácil você trabalhar ou ter uma coisa chamada aprendizagem em time e ter os seus objetivos comuns. E aí vem um exemplo clássico do Bernardinho no time de vôlei, lá atrás no tempo,
que chegou a jogar 16 campeonatos, chegou em 13 finais, né? Isso é uma coisa absolutamente um exemplo claro, clássico disso. E, obviamente, se você faz isso, né, você tem, não consigo encontrar aqui, mas se você consegue entender quais são vamos dizer assim, as relações de poder, né? Você entende todos os papéis do seu, dos outros atores da cadeia produtiva e, consequentemente, as relações de poder. E são essenciais. Por exemplo, numa cadeia de varejo, né? O grande organizador e quem dita as normas é, sem dúvida alguma, o supermercado. Portanto, as relações de poder, a gente, de alguma forma, se submete a ele, né? Dito isso, vamos para o slide seguinte. O que eu posso fazer com essas informações? Vamos para o slide seguinte, que é uma construção que reflete muito bem o que acontece hoje, especialmente no Brasil, né? Nós temos muitas informações que geram algum conhecimento, se bem trabalhadas, que geram alguma competência. Se você tiver esse desenho aí, que é a aprendizagem em time, né? Ambiente Ba. Isso é uma coisa criada por um japonês chamado Nonaka, que fala da teoria da construção do conhecimento, né? Então, construir o conhecimento, quer dizer, construir a competência, a partir daí você inova, e depois que você inovou, você tem a vantagem competitiva. E aí, com vantagem competitiva, você ganha dinheiro. Desde que você meça 3 indicadores básicos. O custo que você mede tem que ser sistêmico. Ou seja, aquela coisa compartimentalizada, eu só vou ganhar, vou esfolar o meu fornecedor, esquece. Você não é competitivo nisso. Ou melhor dizendo, você acaba sendo competitivo, mas num horizonte tão baixo que não vale a pena você continuar sendo. Portanto, o que eu posso fazer com essa informação? Eu faço o seguinte, a ideia é ter o máximo possível de informações alinhadas com o que você quer da sua vida, ou da própria empresa, transformar essas informações, garimpá-las em conhecimento e, a partir daí, formar as competências. A importância da competência é tal que algumas escolas, e a Mauá é uma delas, começam a se preocupar em formar alunos e avaliar os alunos pelas competências que eles desenvolvem, né? Bom, ok, com isso, vamos em frente, né? A visão sistêmica permite que a gente desenvolva um modelinho muito clássico, muito claro. Aliás, esse modelinho foi escrito em 2003. Eu participei da elaboração do modelo o modelo não é tão complexo assim, né? Você diz o seguinte, para você atingir a meta, que é ganhar dinheiro adicionando valor, não é só ganhar dinheiro, adiciona valor. Você tem que ter estratégia de negociação, estratégia de diferenciação e visão sistêmicas alinhadas. Esse oval que a gente olha ali, esse oval é justamente quando se diz que essas condições são absolutamente... eu estou tentando de novo aqui, não consigo com o pointer, mas você diz que essas coisas elas precisam acontecer ao mesmo tempo. Define a sua estratégia, vamos lá para o Porter, ou é custo ou é não custo. Se não é não custo, tem aquelas 4 alternativas. E visão sistêmica. Se você não tem visão sistêmica, você não desempenha legal na sua empresa. Você não consegue fazer com que ela tenha uma competência interessante. Então vamos lá. Uma das alternativas, né, é você pensar que você trabalha com qualidade e serviços. A empresa estrutura isso, então ela usa essa linha azul como guia dela. E ela não pode até se preocupar com inovação, mas fundamentalmente a qualidade. Ou seja, o foco e o limite dela estão colocados aí. Se ela, por outro lado, quer se preocupar em custo, que é muito comum, ela acaba deixando de lado a inovação. Ela vai ficar só focada só no custo. E os exemplos são muito grandes em cima disso. Eu cito algumas, até porque eu nasci faz tempo, eu cito algumas ideias que aconteceram na própria rede de varejo, que de repente as mega stores, e agora a gente começa a perceber que as pequenas lojas começam a ocupar o seu espaço, porque aquelas grandes compras deixaram de ser claras. Então, estou muito mais preocupado com uma qualidade, com o serviço, do que com o preço, como era antigamente. Vamos em frente. O que eu faço com essa informação? Quer dizer, como que eu me posiciono nesse pedaço? Que jogo eu estou jogando? Eu quero ser líder absoluto no segundo lugar, eu não quero cair para uma divisão inferior, eu quero manter naquela divisão. Essa é a grande discussão.
Esse modelinho aí vai ficar no material para vocês. E aí as 5 regras básicas que eu acho que a gente não pode esquecer, né? Controlar, anotar, analisar, agir, monitorar, sobreviver. Ou seja, uma empresa tem que estar, vamos dizer assim, para ser competitiva, ela tem que estar riquíssima nos dados que ela controla, que ela capta. Como diria, como diz, e diz ainda, o Harari, que é um historiador, filósofo, futurista de grande visão, no livro dele, 21 Desafios para o Século XXI, ele coloca que a próxima era, o grande mentor é o cara que trabalha dados. E tem gente já dizendo que não é bem ele, é o criador do algoritmo. Quer dizer, puxa vida, nós estamos pensando numa coisa que é inimaginável anos atrás, né? O que eu faço com esse número? Eu não posso ter medo de problemas. Várias informações, várias teorias do apocalipse falando sobre a inteligência artificial. Vamos usá-la, né? Vamos usar a inteligência artificial, que é melhor. Beleza. O segundo ponto que eu quero conversar com vocês é a preocupação ambiental. E aqui a gente vai realmente sugerir algumas leituras. Essa é uma delas, né? E ela mostra alguma coisa muito interessante. A Terra já ultrapassou limites, né, seguros para o planeta. A gente já passou. Né? Não adianta não se preocupar com isso mais, né? É inevitável, né? No jornal de hoje, inclusive, o Carlos Nobre faz um comentário sobre a capa de gelo da Groenlândia que já desistiu, né? Então, a minha preocupação com ser competitivo tem que levar, né, em consideração essas coisas da mudança do clima. Não adianta nós ser competitivo e, de repente, o lugar que eu trabalho foi inundado ou não ter água, né? E essa aí é uma estimativa de perdas, né? 38 trilhões de dólares lá por 2050. Essa é uma expectativa desse relatório que, digo a vocês, merece ser lido. É a primeira, First Edition, 2024, leiam, né? Ou pelo menos consultem, porque é algo que não pode ser deixado de lado. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês vamos lá, deixa eu voltar aqui, porque tem alguém tirando uma foto, eu volto para você. Pronto. Isso aí é download livre, vale a pena, né? Aí tem uma provocação minha, né, que eu quero contar para vocês como que são seres humanos hoje, além de não ter, eles não estão assim tão preocupados, né? Quem somos nós? É uma imensa diversidade, né? Todo mundo preocupado com os seus Wi-Fi, que se não tiver Wi-Fi, as minhas necessidades básicas não podem ser satisfeitas. Então, esses somos nós, né? O que eu faço com essa informação, né? Volto aqui um instante para dizer que essa diversidade é algo que tem que ser absolutamente aproveitada, né? Não há dúvida quanto a isso, né? Bom, esse é outro ponto. A fome, né? Ainda, relatório de 2023 da ONU, quantidade de pessoas com fome no Brasil, 70 milhões. Diminuiu um pouco recentemente, até li algumas notícias que isso diminuiu, mas ainda é grave, né? Ainda temos insuficiência alimentar, ainda temos gente que morre de fome, né? O que a gente faz com isso? Não adianta. A gente brinca que nós temos pouco tempo para recuperar isso, até que e os grandes catastrofistas, né, dizem que ou a gente faz isso agora, começa agora, ou então a gente vai ter muito mais dificuldade para fazer no futuro, né? As perdas e os desperdícios. Olha, perda é diferente de desperdício. Veja o Brasil, né? 10º país que mais desperdiça alimentos e um dos países que mais tem fome. O que nós temos que fazer com isso? É uma discussão longa, né? É longa. Mas se alguém tiver a oportunidade de ir ao CEASA, o CEAGESP aqui em São Paulo, no final da feira, que domingo, mais ou menos 11 horas da manhã, meio-dia, você já vê o ataque das pessoas que estão com fome, procurando esse tipo de... os restos, né? O arrastão da feira, como alguém disse, né? Isso aí é um negócio muito sério, né? Esse é o total de desperdícios de alimentos no Brasil. Então, olha lá, né? A gente tem fome, né? Como é que eu consigo ser competitivo nesse Brasil, né?
A gente não pode desistir, moçada. Isso é um mundo de oportunidades. É um mundo, é muita coisa que a gente pode fazer. Cada um no seu pedaço. O Marcelo Gleiser disse isso, né? Vamos começar agora. Né? Tem uma referência dele mais à frente. Outra coisa importante é o lixo. A Abrelp, ou a Bima, é Bima agora? A Brema, faz um levantamento de quanto a gente descarta de lixo diariamente, anualmente, quer dizer, em base ao que eles coletam. E a quantidade é bastante grande. Cada um de nós gera qualquer coisa como 380 quilos de resíduo. Gerou em 2022 e 2023 mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, pouco mais de 1 quilo por dia é o que a gente gera. Né? Puxa vida, né? Se eu pensar que na natureza não tem lixeira, como é que eu faço para ficar livre ou para depositar esse produto? Aí vem a história da economia circular, que não é o nosso objetivo aqui hoje. Né? O que nós queremos é mostrar que a gente nós poderíamos ser um pouco menos perdulários. Né? Tem um filminho, não trouxe filminho aqui, que é Low Sumerism. Se vocês procurarem na internet, você vê, faz uma crítica à nossa sociedade, que depois da guerra incentivou o consumo exacerbado e agora tem que conter isso de alguma forma. O Gleiser fala isso. Comecemos aos poucos. Se vocês tiverem oportunidade de assistir algumas entrevistas dele, elas são fantásticas, algumas no Fronteiras do Pensamento, que eu recomendo que vocês vejam. É um negócio muito sério. Então, olha aí, esses somos nós. Né? E eu posso fazer uma provocação atroz aqui, né? Que é essa aqui, ó. Esqueci isso, disso é importante. 49 milhões de pessoas no Brasil não tem esgoto e 1 milhão nem banheiro. Se você andar pela Marginal de São Paulo e olhar, tem algumas casas colocadas à beira do tamanho do ATI, com esgoto direto no tamanho do ATI. E a quantidade de resíduo orgânico que a gente gera todos os dias é astronomicamente grande. Não dá para você esquecer. Então lá vai a minha provocação. Né? Esse camarada fez um programa, que é o Antônio Abujanra, ele fez um programa, vamos dizer assim, tinha um programa que hoje é substituído pelo Provoca, do TAS, mas ele é sensacional, uma cara meio de bruxo, né? E ao final do programa ele olhava, que pergunta que eu não te fiz, é assustadora, né? Tem ainda alguns vídeos lá, mas eu vou tentar fazer uma provocação aqui, para quem quiser pensar sobre isso. Eu penso nisso faz tempo. Nós, humanos, passamos fome, desperdiçamos alimentos e geramos grande quantidade de lixo. O Milor Fernandes diria, a humanidade não deu certo. Eu prefiro ser mais otimista. Eu acho que a humanidade tem muita coisa para fazer ainda. Mas pense bem, né? Nós estamos falando de competitividade. Eu estou te contando uma visão um pouco triste da história. Mas eu quero ser competitivo ainda. Tem algumas, acho que é a UFA, se eu não me engano, que é a Universidade das Favelas. Você vê o que esse pessoal faz para instruir as pessoas, né? Que a pessoa que está ali morando numa situação que não é a melhor do mundo. Tem taça, time de futebol, tem muita gente boa que precisa de um certo apoio, e a própria empresa. E aí vem a minha fala, se você uma empresa, tal, você consegue fazer isso, você consegue ajudar as pessoas a se conscientizar, se tornarem mais competitivas. Algumas pessoas me dizem, você é extremamente competitivo. Eu falo, não. Eu me esforço para saber que jogo eu vou jogar. Né? Eu não quero ser o top, número 1, não. Mas eu quero ser alguma coisa que eu devolva para a sociedade aquilo que a sociedade tão generosamente me deu ao longo desses 70 e poucos anos. Mas é essa a história. Isso é para pensar. Nós passamos, olha quanta oportunidade. Passamos fome, desperdiçamos alimentos. Pô, que tal que disse jogar de um lado para o outro? E geramos grande quantidade de lixo. Atualmente se fala muito mal do plástico. Né? Porque é o plástico, vamos banir o plástico. Como diria um neto meu, né? Camarada, amigo meu, se você fizer isso, como é que se banir de tudo, como é que você vai fazer para preservar comida, remédio, tubulação em PVC? Quer dizer, nós temos que parar um pouco com essa
vamos dizer assim, essa avidez por um herói, né? Vou sacrificar alguém aqui. Não é assim. Então, vamos em frente. Isso é gozado. Felicidade. O brasileiro é feliz, não é? O brasileiro é feliz, leva a vida na boa, mas vamos ver isso aí. O Butão criou o índice de felicidade bruta, a felicidade interna bruta. E o Butão tem até reportagem de que ele é o país mais feliz do mundo. Não é, né? Alguém fez essa medida, porque sempre tem um cara que vai fazer uma medida. E nessa medida, olha a nossa posição. Entre 150 países, nós somos o 25º. Pô, estamos bem. Né? Nós não somos tão felizes quanto Dinamarca, Finlândia, Noruega. Pô, mas nós estamos ali pertinho da França. Né? Como é que se mede isso? É uma série de indicadores que medem quão competitivo que você é e quão feliz você é. Tá bom, esse é um indicador novo, mas vale a pena trabalhar. A gente faz em empresas, às vezes, aquela pesquisa de clima, que é muito legal, super bem intencionada, mas né, sempre tem algum viés, alguém que quer, vamos dizer assim, ele quer se vingar do chefe, alguma coisa nesse sentido, e fala uma bobagem qualquer. Então, é um trabalho sério. Né? Quão felizes nós somos. Não quão competitivos nós somos, mas dá uma olhada, a gente já está numa posição boa. Né? Então, né, apesar de passarmos fome, o nosso índice de felicidade é bom. No entanto, né, o que nós podemos fazer com isso? No entanto, os indicadores mundiais não são assim tão legais quanto da felicidade. Para fazer isso, eu recorri a 2 indicadores. Um é o IMD, né, que é um International Institute for Managing Development. Mediu 63 países e em 63 países nós estamos na posição número 59. Isso foi 2020 e 2021, né? De 2022, nós estamos na posição número 59. Aí, foi feito em 2023 e nós progredimos para a posição número 60. Opa! Né? Temos algo a pensar. Né? Isso é ruim ou isso é bom? Isso é ótimo, porque mostra que nós temos, se nós soubermos usar isso aí, nós temos uma estratégia, um plano de nação a seguir, que é muito claro. E você, uma empresa, vocês, com quem a gente conversa aqui um pouco, tem aí algo que pode nortear seu próprio trabalho. Ao longo do tempo, olha a nossa posição. De 56º para 62º. Eficiência do negócio, né? A gente caiu. Performance econômica, nós estamos aumentando, melhorando. Opa! Nós não somos tão ruins assim. Né? Nós temos alguma coisa, aliás, muita coisa boa acontecendo. E a eficiência do governo vem caindo fortemente ao longo do tempo. Né? Não quero expressar nenhuma opinião política aqui, porque não vale, mas vocês percebem que tem um monte de oportunidades e pela performance econômica a gente não é tão ruim assim. Talvez a gente esteja usando mal toda a nossa capacidade, e a minha função aqui, o meu objetivo aqui é justamente esse. Né? Pessoal, é um mar de oportunidades, né? A nossa infraestrutura também está deixando um pouco a desejar, mas está meio estável. Por infraestrutura, estrada, portos, blá, 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 tudo aquilo que vocês imaginam que eu não vou ficar repetindo aqui. Portanto, entre 67 países nós estamos aí. Ou seja, muita coisa a ser feita. Mas eu trabalho numa empresa. Puxa vida, seja eficiente no seu negócio. Não mate o seu fornecedor. Não destrua o seu fornecedor em troca de um resultado absolutamente compartimentalizado. Quer dizer, não adianta eu ser bom e eu mato o meu fornecedor. Aí ele morre, eu morro também, ou eu vou ter que encontrar outro. A Toyota tem 2 bons exemplos. O primeiro é o engenheiro-chefe, que é o cara que mais entende do produto daquele carro, né? Tudo que acontece ele sabe. Né? E o segundo é fazer parcerias com seus fornecedores. A indústria automotiva faz muito isso. Quer dizer, monta aqueles
aqueles, vamos dizer assim, aquelas unidades de montadora com os satélites ali do lado. É genial isso. Ah, mas não dá certo. Dá certo. Né? Então, tanto é que a indústria automobilística é um dos indicadores, um dos termômetros da posição brasileira. Né? Uma coisa que rareia atualmente é o talento. Eu não encontrei nada mais novo do que isso aqui, né? Até porque o Fórum Econômico Mundial deixou de publicar dessa forma. Mas isso aí nós estamos falando de 2019. Dá uma olhada no que é a situação brasileira e eu vou dizer para vocês. Nós estamos em 46º lugar na expectativa de vida. Aliás, de vida escolar. E nós somos, vamos dizer assim, 33º em habilidades digitais e 96º em tempo na escola. Quer dizer, a gente quer ir para a escola, mas não vai. Por quê? Não sei. Não vou discutir isso. Mas cada empresa poderia montar o seu espaço, enfim, tanta coisa poderia acontecer para que a gente conseguisse ser mais competitivo. A gente enfrenta na escola, na Mauá, uma cena, especialmente na produção, uma engenharia de produção, uma coisa muito interessante. O camarada se forma e é tentado a ir para o banco. Né? E ele vai. E aí o que a gente diz? A indústria reclama. Aí a gente diz, paga mais. Se o cara sai para ganhar X no banco e a indústria que quer concorrer oferece X sobre 2, não tem concorrência. O moleque está a menina estão com 22, 24 anos, o cara quer ganhar o dinheirinho dele. E ele vai, perspectiva de crescer, de ganhar muito dinheiro, então a gente tem que realmente fazer isso melhor. A Korn Ferry publicou aquele de Global Talent Crunch, que diz o seguinte, isso é um fenômeno mundial, e lá por 2030 nós vamos ter uma queda de produtividade, de competitividade, que é uma coisa muito séria. Né? O PISA mostra o Brasil. Em criatividade, nós somos o 40º, isso é o mais recente, 44º em 57. Em matemática, 65º entre 81. E em leitura, 52º entre 81. Não pode. Não pode. Né? Então, eu trabalho numa empresa, só vem gente assim. Cara, monta algo para o seu entorno. Algumas empresas gaúchas que eu conheço, os caras fazem um trabalho maravilhoso ao redor. Os catarinenses um trabalho maravilhoso ao redor. Dou exemplo. Aqui se faz também. Mas eu acho que a gente poderia, de alguma forma, até melhorar a competitividade nossa. Né? Como indústria em cima disso. Né? E esse aqui é uma tabela do ranking da Pearson, nos Estados Unidos, que ele coloca entre 40 países, né, a qualidade do ensino brasileiro, ensino básico brasileiro está em 39º. E isso me traz aquela dúvida tradicional. Eu vou descobrir talentos, vou formar talentos e depois perder os talentos? E aí uma conversa que eu tive foi na semana passada, num evento, nós tocamos nesse assunto e o cara falou, por que eu vou formar um camarada aqui? Eu trabalho, formo ele, depois ele vai para o concorrente. Vou perder ele. Você não vai perder se você pagar um salário legal para ele. Paga. Mas aí ele vai. Não, paga e ele não irá mais. Desculpem. Então, essa para mim é uma coisa que a gente tem que descobrir. E, de novo, é uma oportunidade. Vou formar as pessoas. Vou formar e vou remunerar o cara um pouco melhor. Senão vai perder mesmo. Aí senta naquela sinuca de bico. Eu formo, eu perco, eu não formo mais. E quem perde? É você, que acaba não sendo competitivo. Um funcionário bem treinado, pagando legal para ele, eu acho que não sou apologista, não sou apologista do salário maior, nada, apenas acho que a gente tem que ser justo porque está comprometendo a gente. Tem um quadrinho mais à frente aí que assusta. Primeiro ponto. Vamos aumentar a competitividade? Vamos. Que jogo eu quero jogar? Eu torço para um time que está no último lugar da Série B. Ele quer ser competitivo porque ele não quer ganhar o campeonato nem passar para a Série A. Ele quer ser o 15º, porque aí ele não cai. Né?
E está sendo competitivo? Não, ele está jogando numa defesa pura, porque reconhece a sua incompetência. Esse é o ponto. Tem um outro time de Araraquara que se esforçou para ser o primeiro colocado na Série D. Então ele já passou para a Série C. Da Série C passou para a Série B. Quer dizer, cada um no seu jogo. E aí que a gente começa a pensar no Brasil. Olha aqui. Esses aí são os 10... 2023, eu peguei vamos dizer assim, um espaço bem grande. Em 2023, esses são as nossas maiores exportações. E aqui as nossas maiores importações. E aí eu pergunto para você, onde está o maior valor adicionado? A gente exporta matéria-prima e importa produto acabado. Que tal se a gente botar um dinheirinho e começar a tentar exportar? Isso que jogo eu vou jogar? O hambúrguer, vocês sabiam que o hambúrguer é um dos alimentos mais consumidos no mundo? E a gente não faz hambúrguer para exportar. Que tal, em vez de você exportar carcaça de boi, você faz hambúrguer, você pode ter um maior aproveitamento da carcaça. Faz sentido? Eu duvido que o McDonald's traga hambúrguer pronto, importe hambúrguer, ele faz o nosso. Então a gente tem qualidade para servir lá. Que tal a gente exportar isso? Então, são essas questões que eu acho que você tem que meio que sair. Sai da caixa para pensar um pouco melhor. Então, eu posso ser competitivo, sim. Eu não quero. O que eu estou mostrando para vocês aqui é que eu não quero ficar reclamando. Não sei o quê, o imposto é grande. Não. Não estou falando isso. Estou falando que a situação não é legal e eu quero realmente melhorar o meu espaço. Ok, investir em tecnologia, quanto material tem aqui? Tudo grátis. 2023, 2024, olha lá, Top Emerging Technologies 2023, Jobs of Tomorrow 2023, outra coisa 2024, é só ler. Mas eu não tenho tempo. Bom, não posso fazer nada. Apenas, por favor, leiam, discutam, criem ambientes discutam pelo menos 5, 10, 15 minutos por dia com as pessoas do seu lado para motivar, crescer. Eu trabalhava numa empresa e eu viajava muito e quando tinha a unidade, eu ia para a unidade de Porto Alegre, todos os dias, das 8 às 8h30, eles reuniam todo mundo com os produtos que eles fizeram no último dia. Quer dizer, tudo que foi feito no primeiro, segundo e terceiro turno no dia anterior tinha uma amostra de cada um. Juntava todo mundo e durante meia hora eles conversavam sobre aqueles produtos. Esse não deu problema, esse está bom, esse não está. Esse deu rolo. Como é que nós vamos fazer? Quer dizer, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Meia hora, em pé, tomando um café. Não tinha festa. Não, trabalho. Isso é um ambiente de você crescer. De novo, a minha historinha. Isso aí é dinheiro. E aí eu sugiro esses 2 livros, que vale a pena ler, que é Criação do Conhecimento da Empresa e também aquilo que eu chamo de Gestão do Conhecimento. Se você conseguir gerenciar o conhecimento que você cria, onde eu registro isso? Muitas coisas estão registradas na memória das pessoas mais velhas que vão ser demitidas. Então acabou, foi embora o conhecimento. Vamos lá, olha que o tempo está indo. Vamos investir em indústria 4.0? Cara, fica quieto, espera um pouco. Indústria 4.0 pressupõe que todo o sistema está interconectado. Não é fácil. Os alemães estão pensando em ter pronto isso daqui a 10 anos. E eles começaram isso há 15. Então vamos lá. Eles começaram isso, e o que é a indústria 4.0? É quando você tem tudo conectado. A cadeia de suprimentos é inteligente, os produtos são inteligentes, a manufatura é inteligente, o trabalho é inteligente. Estamos longe disso. Então, moçada, tem uma brincadeira agora, tem uma metáfora aqui que eu digo para você. Como eu me preparo para esse futuro? Eu tenho autoconhecimento, eu tenho que ter todos os meus processos mapeados, todos os procedimentos padronizados e aí tudo cronometrado. Isso aí só pode ter uma fonte de verdade. Não tem o primeiro, o segundo turno, tem resultado diferente. Não, uma fonte de verdade. Aí sim eu vou simular melhorias e vou pensar fora da caixa. Aí eu aumento a competitividade.
Se você não sabe exatamente o detalhe do que você está fazendo, aprofundado, não adianta nada. Então, o que eu faço com essas informações? É o conhecer-se. Tem um quadrinho final aí que resume tudo que eu contei para vocês. Isso aqui é uma simulação de processo. Quanto custa esse software? 15 mil, 20 mil reais. Ah, eu vou comprar o software. Não. Só compre depois que você tiver certeza que os seus dados são dados corretos, coerentes e vamos dizer assim, consistentes. Né? Você roda aí por um tempo e fala, qual foi o meu resultado? O meu resultado foi tanto. Eu vou mudar isso aqui, muda o tempo, o que acontece? Melhorou, piorou? Então, né, vamos investir no processo. O que mais? E essa aqui é a ideia da indústria 4.0 preconizada pelos alemães. Vocês veem aí que o que está em meio que bordô para vocês é o fato de você fazer um Lean, que é aquilo que eu contei para vocês nos passos anteriores, e aí você passa para computadorização, conectividade, que é o digitalização, os dados todos conectados, e aí a visibilidade, transparência, capacidade preditiva e adaptabilidade, que nada mais são do que o que vai acontecer, eu vou prever isso. Um levantamento feito recente das indústrias alemãs conta que qualquer coisa como 80% deles estão entre o 2 e o 3. Puxa vida, e o Brasil? Boa parte está entre o 0 e o 1. Né? Ah, eu comprei um robô. Cara, já vai chegar a vez do robô aí. É uma revolução intelectual. Né? Grave isso. Indústria 4.0 é modelo de gestão. Não é tecnologia. Tecnologia é habilitadora. Indústria 4.0 é como que eu vou gerenciar o meu processo. Só gerencio o meu processo buscando uma única fonte de verdade. E a verdade sempre dita, doa ou não doa. Ok? Esse é o ponto. Isso é bem alemão, mano. Segundo, vamos investir em talentos? Vamos. De novo, a mesma pergunta. A mesma fala. E mais livrinho para vocês lerem. Eu sugiro esses testes. Eu ajudo uma empresa e a gente estava conversando com eles acho que 5 dias atrás, e eu sugeri isso. Dá uma olhada como são os perfis das pessoas que trabalham com você, faz o MBTI grátis. Está lá na tela, te dá uma boa ideia. Eu saí de lá, sei lá, meio-dia, às 3 horas da tarde já tinha o primeiro resultado dos 5 gestores ali. Puxa vida, eu sou comandante. Você está na posição exata. Comandante é um dos tipos de rótulo que ele tem. Faz dos outros também. Se tiver muito comandante, não dá certo o projeto. Vocês vão mandar em quem? Então, tá aí o ponto. Outra coisa importante que vem agora vamos formar o profissional do futuro? Vamos. O que é esse cara? Esse cara tem que ser que nem um átomo de carbono. Ele tem que ter ligações com todas as pessoas. Ele não pode ser um bicho isolado. Ele tem que ser líquido. Ele tem que transitar no meio líquido. Por quê? No sólido fica travado no modelo mental. No gasoso, fugacidade é uma medida do capacidade. Uma das propriedades do gás é a fugacidade. Não vai dar certo. E ele tem que ser um nexialista, que é um cara que encontra nexo nas coisas. Ele não precisa ser um especialista. Aí tem um livrinho vamos dizer assim, que deu origem a esse tema, né? Que é o The Voyage of Space Beagle. Quer dizer, são várias pessoas numa nave, numa viagem interplanetária, e um deles não é especialista em nada, ele só descobre o nexo. Olha a lógica do cara. Então, às vezes o camarada, você percebe que tem... Eu visitei uma vez, muito tempo atrás, numa unidade de catadores, de triagem. E tinha um camarada que queria patentear um projeto. Ele arranjou uma máquina. A máquina estava presa em 3 banquinhos. Esse banquinho de madeira, parafusada. Imagina a estabilidade. Ele pegava a garrafa de PET, cortava o fundo e a cabeça, desenrolava aquilo lá, como se fosse um fio, punha num tear e fazia uma trança e fazia um varal. Eu falei para ele queria patentear o varal. Não! Tem que patentear a máquina. Mas não conseguimos convencer. Ele chamou a gente de... vocês são tudo sonhador. E eu disse a ele, você é melhor do que muito engenheiro que eu conheço. Mas percebe? Esse cara é um nexialista, mas ele está precisando de um tratamento um pouco... Estava precisando.
Há uma estratégia de industrialização do Brasil, eu tenho mais 10 minutos, portanto eu posso ir. Isso aqui está marcando lá quanto a gente importa versus quanto a gente exporta, né? Especialmente dos itens que a gente mais importa, portanto mais valor agregado, e que a gente exporta menos valor agregado. Ah, mas a gente exporta, o agro exporta muita coisa, exporta e ganha dinheiro, porque eles fizeram um investimento bravo em infraestrutura, então eles conseguem, né? Essa aqui é a participação da indústria brasileira no PIB. E esse aqui é uma discussão nossa, né, que o cenário atual brasileiro, que é a produtividade, né, da indústria de transformação. Vê como a gente caiu, né? De 2013 a 2023 a gente caiu 0,5%, ou seja, ficou estático. Produtividade é produtos por homem-hora trabalhado, toneladas por homem-hora trabalhado. Portanto, nós estamos falando que, putz, olha aí quanta coisa para fazer. E investir em produtividade não é demitir metade das pessoas, não é isso. Investir em produtividade é fazer com que as pessoas trabalhem melhor. Mais coisa do nosso cenário. Isso aí, Estadão de quando? 2 de outubro, né? Do ano passado. Precisa de 456 bi ao ano. E ao mesmo tempo, olha o dilema da Irlanda. 10 bi não sabe onde gastar. Ah, vamos todo mundo mudar para a Irlanda. Eu conheço gente que foi para lá, voltou. Porque não é assim tão fácil. Esse é o ponto, né? O que mais que tem aqui de bom? Ó, por outro lado, olha a gente aqui de novo. Olha o nosso agro. Olha que legal o agro. E aí, isso é muito legal de ler, porque isso aí aconteceu recente, esse ano. É o novo plano de ação para neoindustrialização. Tem muita coisa velha nisso aí, mas vale a pena. Vai seguir isso, né? Dá uma olhada, tem gente pensando. O plano brasileiro para manufatura avançada, publicado em 2017, teve a nossa participação, Mauá, na elaboração daquilo. Nós e mais 300 pessoas, sei lá, 500. Quer dizer, é um negócio que tá bem feito, leia. Vamos trabalhar nisso, né? O que eu faço com isso? Eu vou trabalhar. E aí um breve olhar para o futuro. A gente assistiu uma aula de um professor, segunda-feira, eu gravei a aula dele, foram 3h30, puro pânico. Porque ele falou assim, eu vou dar para vocês uma visão catastrofista hoje, na próxima aula, quase ilusionista, né? De tão otimista. Aí vocês definem o que vocês querem, né? O choque é de vocês. E aí o que ele fez? Ele começou a colocar, vai ter o número da guerra, o número disso, o número daquilo. Você fala, a humanidade enlouqueceu. Ele falou, exatamente. Então, quando as pessoas começam a enlouquecer, você tem uma oportunidade de melhorar. E aí, essa desglobalização começa. E a pergunta que ele fez foi, onde é que está o maior produtor de chips hoje no mundo? Taiwan. O que é Taiwan? O que vai acontecer com Taiwan daqui 2, 4, 5 anos? Ninguém sabe, né? Então, não pode, né? Aí veio a pandemia, navio não pode circular mais, então vamos desglobalizar. E aí veio o belo exemplo do México, que está se tornando um grande supridor de coisas para os Estados Unidos, substituindo um pouco a China. Mas a desglobalização está aí. E um texto de 2022, a globalização e a desglobalização no Brasil. Então tem material aí para todo mundo que está assistindo realmente se orientar para o futuro. Tem um texto do Paulo Artung, eu não vou falar muito dele. Paulo Artung foi governador do Espírito Santo e hoje é presidente do Instituto Brasileiro de Árvores. E eles apregoam o seguinte, o Brasil não destrói árvore para fazer papel, o Brasil colhe árvores para fazer papel. É tudo floresta plantada, portanto... e aí tem uma discussão homérica em cima disso, mas é legal ele ter dito que dá certo. E aí, como começar? Como começar? Isso é uma coisa que eu fui buscar e é meio que minha. Eu fui buscar no Mazzaropi, que é o seguinte, oncotô, oncovô, concovô, oncotropico e conco eu levanto. E o concovô é o que eu ponho na mochila. Se você observar o pessoal que foi, os peregrinos que vão para Aparecida do Norte, o pessoal de Santiago de Compostela, eles levam 2 meias,
talvez 2 cuecas, talvez uma bermuda extra, 4 camisetas, ou se tanto, um agasalho e mais nada, porque o caminho é longo e eu não posso carregar peso. Aí você olha para os menininhos que vão na escola. Meu Deus, o que é isso? Não seria melhor você organizar isso de tal forma, né? Que não tivesse tanto peso? Não precisa levar tanta coisa. Organiza o horário. Ó, traz isso aqui na segunda, na terça. Mesma coisa com a competitividade. Só coloca na mochila da competitividade o que você realmente precisa. Ah, eu vou botar robô. Precisa. Vai melhorar teu rendimento? Vai deixar você mais competitiva? Não gaste dinheiro com isso. E aí vem lá, ó. E aí o roteiro que eu sugiro, estou no finalzinho. O que é o Oncoto? O Oncoto é conhecer profundamente seus processos. Primeiro por isso, depois entender as relações de poder e depois mapear os seus talentos. Opa, eu sei onde eu estou. Aí vem a segunda coisa, Oncovo. O Oncovo é o seguinte, definir a posição que você deseja no modelo. Onde eu vou investir? E o terceiro é Concovo. Como que eu vou? Eu vou o seguinte, um planejamento estratégico com uma mochila adequada. Depois, vou simular melhorias para ir caminhando lentamente. Isso aí é uma receitinha de tudo que eu falei. Eu vou ser mais... Não é difícil ser competitivo, gente. É só definir o que eu quero fazer. E aí, planejei, tá aí, está montado. Isso aí está disponível para vocês. Só cuidado com a mochila. Se alguém aparecer com alguma coisa especial, fala, não preciso. E esse roteiro, como é que eu começo? Estou acabando, tem mais 3 minutos, mas já estou acabando. O que fazer? Está aqui. Entender que é uma jornada, portanto, eu só posso colocar o que eu preciso. Entender que o ganho, se eu começar a reduzir perda, eu ganho dinheiro, portanto, eu não preciso fazer grandes investimentos, não custa caro. Depende do que você vai fazer. E o que não fazer? Adaptar a sua organização às soluções de mercado. Vou comprar esse super software e vou organizar minha empresa nele. Não faça isso. Você até riu, né? Porque, eu vou corrigir minha empresa, vou comprar um 5. Não faz isso. Faz ao contrário. Mas aí não tem quem venda. Se organiza primeiro, aí escolhe o que você quer fazer. Esperar por resultados imediatos. Não. A gente demorou... Desde a Segunda Guerra, que foi incentivo ao consumo exacerbado, nós estamos falando de quase 80 anos destruindo. Vai demorar talvez 80 para construir de novo. E lembra que destruir é mais fácil que construir. Então, vamos nessa. E tomar decisões sobre dados não confiáveis, não façam. E se não começar? E aí eu estou terminando. Aí tem aquelas carinhas legais. Olha o desespero. O que eu fui fazer? Olho, fica de olho nas coisas. Aí você perde a vantagem competitiva e fica com uma desvantagem nada competitiva. E aí vem a pergunta final. É uma revolução intelectual, é uma jornada, não custa caro. A gente precisa de makers, a cultura maker, mas, meus amigos, nós precisamos de thinkers, gente que pensa. E aí vem a pergunta final. E se eu não fizer? Olha, são 2 palavrinhas em inglês. Do or die. Senão nós vamos ficar morrendo. Eu só posso agradecer, fiquei a 1 minuto e 26 segundos do final. Muito obrigado. Está aí celular, e-mail. Vocês procurem. Muito obrigado aí pela atenção e minha disposição para perguntas.